Sou o Fernando, professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais. Estamos estudando para o concurso da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, cargo para professores do ensino fundamental e médio, tá bom? Então, continuando, seguindo o edital, o artigo Integração, Currículo e Tecnologias e a Produção de Narrativas Digitais. Pois bem, no primeiro vídeo a gente viu a introdução, web currículo e a integração de tecnologias e currículo e narrativas. Neste vídeo vamos tratar das narrativas digitais e suas aplicações e as narrativas digitais e os letramentos, tá bom? Bora lá então. Então, considerando-se que esse artigo tem como foco a integração currículo e as tecnologias digitais de informação e comunicação por meio da produção de narrativas para impulsionar a aprendizagem e o processo de construção de conhecimento, é relevante identificar as contribuições das tecnologias e mídias digitais na produção de narrativas digitais e o papel dos distintos letramentos neste processo. Então vamos lá. Isso significa que o texto, a imagem, o som e etc. pode ser traduzidos digitalmente e assim podem ser trabalhados por um único dispositivo, o computador. Nesse sentido, se os meios mudaram, certamente a linguagem de cada formato também mudou. Portanto, não se pode ser tratada como antes. As facilidades de manipulação de textos e imagens passam a alterar radicalmente a maneira como as linguagens verbal e visual são produzidas, como são usadas, interpretadas e transformadas. Outra mudança observada pela facilidade de manipulação dessas diferentes mídias é que elas apresentam diversas facilidades, permitindo que as pessoas sejam autoras, produtoras e disseminadoras de conhecimento, inclusive os alunos, tá bom? As narrativas digitais, assim, expandem e criam novas possibilidades do poder de imaginação de seus produtores. Agora, eles podem implementar ideias e ações que seriam impossíveis de ser imaginadas na narrativa linear, impressa ou oral. Segundo Murray, as narrativas em ambientes virtuais permitem explorar 3 categorias de estética: a imersão, a agência e a transformação. Então vamos conhecer cada uma delas. A imersão está relacionada com o fato de os produtores e usuários serem transportados para outros mundos ficcionais, anulando temporariamente o mundo em que vivemos, sem sairmos do lugar. A agência está relacionada com o fato de podermos realizar ações significativas e ver seus resultados quase instantaneamente. Se estes resultados não correspondem ao que imaginamos, as mudanças podem ser feitas sem maiores prejuízos. E, finalmente, a transformação permite ao usuário ter a liberdade de seguir uma jornada própria, podendo alterar o que desejar devido à plasticidade das TDIC, que possibilitam o fazer e o refazer contínuo. Especificamente do ponto de vista educacional, as narrativas digitais ampliam e tornam mais contemporâneas as possibilidades oferecidas pelo uso das narrativas, como afirma Carvalho em 2008. Então, a citação do próprio Carvalho: a construção e produção de narrativas digitais se constituem num processo de produção textual que assume o caráter contemporâneo dos recursos audiovisuais e tecnológicos capazes de modificar o contar histórias, tornando-se uma ferramenta pedagógica eficiente e motivadora ao aluno, ao mesmo tempo em que agrega à prática docente o viés da inserção da realidade, tão cobrada em práticas educativas. No entanto, é importante observar 2 aspectos fundamentais. Um é relativo ao uso pedagógico e o outro é referente às competências envolvidas na produção das narrativas digitais.
o que temos denominado de letramentos. Então, pois bem, pessoal, agora a gente vai aprofundar mais nos letramentos, né? Então, as narrativas digitais e os letramentos. Além da diversidade de meios e de materiais para que os alunos pudessem expressar suas ideias, é necessário que os projetos e atividades desenvolvidos possibilitem a investigação e o compartilhamento dessas ideias, entre eles, de modo a permitir que venham à tona seus cotidianos e suas impressões sobre o mundo, e que saibam expressá-los de maneira adequada e efetiva. Ou seja, para que essas atividades funcionem, é necessário a amálgama, né, de dois ingredientes, a junção de dois ingredientes, que as atividades e os projetos que o aluno desenvolve sejam relacionados com sua realidade e que, além de disponibilizar os diferentes meios tecnológicos, que o professor entenda as especificidades desses meios e saiba usá-los como recursos pedagógicos. E o letramento? Ele é entendido como a apropriação da leitura e da escrita para exercer a cidadania, ter acesso à cultura da sociedade letrada e ser capaz de utilizar esses conhecimentos em práticas sociais. Assim, a apropriação da escrita vai além da alfabetização, ou seja, refere-se à codificação e à decodificação da escrita, enquanto o letramento implica aprender, tomar para si e usar a leitura e a escrita em situações da própria vida. Embora o termo letramento contenha o prefixo letra e tenha sido cunhado no contexto da leitura e da escrita, ele tem sido utilizado para designar o processo de construção de outros conhecimentos, como o digital, por exemplo. Assim, é comum encontrarmos a expressão letramento digital para designar o domínio das tecnologias digitais de informação e comunicação, no sentido de não ser um mero apertador de botão, alfabetizado digital, mas de ser capaz de usar essas tecnologias em práticas sociais. Nesse sentido, empregamos o termo letramentos para designar a expansão do conceito de letramento, para além do alfabético, ao englobar o digital, o uso das tecnologias digitais ou o uso das TEDIC, o visual, o uso das imagens, o informacional, busca crítica da informação, ou os múltiplos letramentos, como tem sido tratado na literatura. Assim, a capacidade de uso dessas tecnologias no desenvolvimento de narrativas digitais passa a ser intimamente relacionada com determinadas competências que devem ser desenvolvidas pelas pessoas, como parte dos letramentos. É necessário o domínio de como navegar e saber utilizar os hiperlinks. Santaella observou que usuários de hipermídia utilizam habilidades distintas daqueles que lê um texto impresso, que são distintas daqueles empregadas quando recebem imagens, como no cinema ou na televisão. Isso significa que os processos de ensino e de aprendizagem devem incorporar cada vez mais o uso de instrumentos, interfaces e signos das tecnologias digitais, para que os alunos e os educadores possam manipular e aprender a ler, escrever e se expressar, usando essas novas modalidades e meios de comunicação, procurando atingir níveis mais sofisticados de letramento e participando da sociedade digital, uma das condições atuais para a inclusão social e a vivência democrática. Portanto, a produção de narrativas educacionais pode ser bastante útil nessa empreitada, que é a nossa da educação. Pois bem, pessoal, a seguir vamos partir para os usos de narrativas digitais na educação. E no próximo vídeo a gente encerra esse artigo, tá bom? Mais uma vez, pessoal, seguindo a base de informações, o edital de abertura de inscrições, ok? Que está disponível no link. Pessoal, vou tentar disponibilizar também os slides através do meu blog aqui. Eu vou, terminando essa série, eu já vou disponibilizar no blog lá, vou abaixo
colocar lá no blog, né, na verdade, né, esses slides para vocês também facilitar o estudo de vocês também, tá bom? Então um abraço, até a próxima.